Bom dia, todos bem? Espero que sim. Mais um café com a Gi, por aqui. Já já, minha super convidada estará por aqui, Juliana Lemos, uma querida. A Ju já está por aqui, inclusive, olha só, já, Ju, vou chamá-la. A Ju tem um repertório incrível, uma bagagem maravilhosa. E vai aí compartilhar com a gente algumas dicas, algumas experiências que podem nos ajudar a ter um coração mais valente, né? Se é uma coisa que a gente atravessa ao longo da nossa jornada, são incertezas. Apesar da gente buscar, na maior parte das vezes, bastante certezas e segurança, mas a gente não tem garantias de como a vida vai seguir. Então, quem for chegando, vem com a gente, vem para esse café delicioso, vai ser um papo descontraído, vai ser uma forma da gente conversar da vida real tal como ela é, como eu costumo dizer, porque, oi Léo, bom dia! Então, quem for chegando com a gente, vamos falar desse coração, dessa nossa bússola interior que, né, se ela tiver... Oi Flá, bom dia amiga! Se essa bússola não estiver bem alimentada, como é que ela se torna valente para a gente caminhar nessas incertezas, não é mesmo? Então eu vou convidar a Ju para ir chegando e se aconchegando com a gente. Via os aviãozinhos, vai trazendo convite, traz os amigos, os inimigos, a família, enfim, quem pode se beneficiar dessa conversa, quem pode fazer perguntas, quem quiser compartilhar da própria experiência, enfim. Ju, te adicionei, me conta aí se você recebeu aqui. Agora tem uns caminhos novos aqui no Insta que eu tô aprendendo ainda, gente, reaprendendo. Ju me disse se funcionou. Vamos ver. Vou dar aqui um aceitar. E... Não? Deixa eu ver aqui. Ué. Ju não chegou. Eu tô aqui dando o aceitar. Mas ele não tá indo. Ah, bom, deu aqui que você não pode participar. Acho que, já sei, acho que estava. Eu te fiz o convite, você fez o pedido e eu acho que ele bloqueou. Não sei, pode ser, não sei, não conheço, não sei, estou aqui. Agora sim! Entramos, bom dia! Não sou high-tech, a gente vai aprendendo, mas enfim, que coisa boa, deu certo, funcionou. Lindo, que coisa boa. Tudo bem? Aqui estamos. Tudo, Juju, e com você? Me conta como está aí por Campinas. Tudo Estamos. ótimo aqui. Um tempo um Delícia. pouquinho nublado, mas uma Aqui tá sexta-feira estranho. boa Coisa boa, né? e Então, animada aqui para a gente conversar, para trazer insights poderosos para quem está aqui com a gente, para falar um adoro pouquinho desse coração insights valente, poderosos. né? Como é que a gente deixa um coração valente? Antes de eu passar aí a palavra para você, se apresentar do jeito que você achar que a gente quer, né, que você pode compartilhar com a gente, eu vou contar algumas coisas sobre a Ju, muito interessante. A Ju é farmacêutica, bioquímica, psicanalista, terapeuta sistêmica, especialista em manejo de trauma, mestrando em neurociências, 10 anos de atuação aí na parte, na prática clínica e mais de 15 anos no ambiente organizacional. Ou seja, nós temos um repertório maravilhoso, delicioso, com muita coisa para ser compartilhada. Então, você transitou em tudo que é parte de comportamento humano, transita, vive. Então, tem muita coisa aqui, muitos insights poderosos, preciosos, deliciosos, que podem ser compartilhados. Então, para a gente começar, me conta o que você quer contar pra gente sobre a Ju. A Ju pela Ju. Aqui a gente deu só títulos, mas a Ju pela Ju. Resumindo tudo isso, né, Gil? Uma nerd, né? É nerd que fala? Você É posta, né? nerd Nerd que que fala? fala, gente. Nerd que ama estudar, nerd que ama pessoas, nerd que ama movimento, né? Exatamente.
muitos movimentos, muitas mudanças na vida, né, nesses últimos, pelo menos 20 anos. E tem os títulos aí, eu acho que é natural, né? A gente busca se Sim, qualificar, estudar para oferecer o melhor que a gente pode sim. naquilo que a gente pratica, com tudo que eu tô vivenciando agora de novidade, como até compartilhando um momento de vida com quem está aqui hoje. É que tem um convite da vida dizendo assim: a gente não precisa de tantos títulos para a gente encontrar onde é que o nosso coração valente vibra, né? Então, esse é o Exato. momento que está acontecendo aqui. E é isso, né? É isso, bora então. E pra gente, quem tiver aqui chegando, Cidinha chegou, e Cidinha, seja bem-vinda. Cidinha está sempre aqui com a gente no café da manhã, uma delícia. Quem tiver perguntas sobre isso, quem quiser partilhar, enfim, a interação. Aqui é para que seja realmente um espaço, ali uma paradinha estratégica que a gente troca, compartilha, e aí a gente segue de uma maneira um pouco mais cheio, com mais, ou com alguns questionamentos, ou com algumas, talvez um pouco mais de paz no coração, de que está tudo bem como está, que a gente. Eu gosto quando você falou uma vez, e eu esses dias, essa semana eu estava lendo algo sobre a gente não precisa ser consertado, né? Tá tudo bem como está, a gente está no Exato. caminho, né? A gente não precisa ser consertado, mas como é que a gente encontra talvez maior fluidez na caminhada? Para a gente começar, Ju, para você, o que é um coração valente? Para mim, um coração valente é uma pessoa que está sendo guiada pelo espírito, né? A gente tem esse condicionamento aí dentro da sociedade, dos processos educacionais, da família, dos contextos que a gente vive, que fica trazendo distrações de informação e de conhecimento, contando que a gente tem que tomar decisões através da nossa lógica. Para mim, o coração valente é aquele coração que está conectado com o que faz o corpo vibrar, o que faz o espírito sentir, aquilo que não é linear. Então, o coração valente ele traz essa qualidade de pode parecer um pouco arriscado muitas vezes, né? Mas é uma tomada de decisão, é um lugar interno onde a gente visita que traz cor para a vida, né? Que traz cor, que traz sentido, que traz pulsação, né? Que conversa com aquilo que o nosso corpo já sente. Então, para mim, o coração valente é esse lugar do espírito, esse lugar onde a gente deixa de se distrair com as expectativas que o mundo tem com a gente, para que a gente possa caminhar a vida de acordo com o que a gente sente que faz sentido. Isso para mim é o coração valente. Faz muito sentido, é muito bom. E aqui a gente está permeando coisas que talvez, eu acho que agora a gente está começando a caminhar de uma maneira mais tranquila, mais fluida, sobre sentir, sobre o espiritual, isento de religiosidade, né? Como é que a gente permeia essa questão espiritual ali, está em conexão com a gente. A gente vive um momento onde tem tanto padrão a ser seguido, tanta forma certa de ser seguida, e isso aqui também é uma caminhada do lado de cá que é, tá bom, não existe um roteiro pronto, não existe um roteiro, existe, mas para mim, né, que já está combinado, para você, para cada um de nós, mas não é aquele padrão máximo, master para todo mundo, né? Não tá todo mundo na mesma caixinha, no mesmo padrão, nas mesmas formas. E o quanto que a gente precisa de coragem para se reconhecer na própria forma, na própria maneira de ser e encarar a vida com essa fluidez, né? É você caber dentro de você, falar, eu tô aqui, eu sou eu, como é que eu faço? Eu tô à vontade com quem eu sou e navegar do que seja diferente dos demais, dos outros 8 bilhões e tantos mil seres humaninhos que existimos no planeta. Então, encontrar Sim. esse lugar. Então, um coração valente também é assumir a própria autenticidade. A gente pode seguir por esse Eu, caminho? eu digo que é se render ao teu corpo, se render ao teu espírito, né? Isso é o coração valente. A gente fala muito sobre a coragem de ter o coração valente. Contudo, a coragem é um processo de rendição. E essa rendição ela não acontece através
decisão cognitiva ou de uma escolha mental. A rendição é simplesmente sentir o que te faz bem. Posso dar um exemplo prático, assim, eu gosto muito da Isso, prática, né? é Botar o pé isso. no Já ia falar, chão, conta sabe? pra gente como é que é isso na prática, na vivência, né? Vamos lá, Posso dar um exemplo experimentar. assim, pessoal meu. Ontem foi um dia que a agenda estava lá com vários compromissos, mas aí, antes da pandemia, eu tinha uma agenda com horários todos organizadinhos, tudo muito certinho, né? E eu, nas minhas práticas dos exercícios físicos, eu fui nadar na hora do almoço, né? Então, aquilo para mim, minha mente conta para mim assim: opa, hora do almoço, tem algo estranho aqui, Tá né? folgada, tem isso, como assim? Então, assim, se a gente fica rendido àquilo que é a mente, acaba gerando uma sensação de desconforto para nós. Muito Então, o coração grande. valente, ele fala o quê? Ok, existe um desconforto, mas como é que está o meu corpo? Meu corpo vibrou ontem durante o treino naquele horário. Eu peguei um horário de piscina vazio, né? Fiz um treino mais longo. Então, o meu corpo estava vibrando. Então, escutar um pouco essa voz que a gente chama da voz física, da voz biológica, para ter essa rendição da mente. Porque a bússola está dentro, né? A bússola não está na nossa cabeça, a bússola não está na informação que a gente olha na TV, naquilo que a gente consome do Instagram, naquilo que a gente consome dos condicionamentos familiares, de amigos. A bússola está dentro Sim. daquilo que o nosso corpo vibra. Então, quando eu falo contigo, eu estou aqui com você, eu sinto o meu corpo vibrar. Eu sinto energia dentro do meu corpo, eu sinto a minha vitalidade aqui. Então é a gente parar de se distrair com o que está fora e sentir essa autoridade interna que conta para nós qual é o caminho. Então o coração valente ele passa por isso. Claro que vai ser super desagradável e super desconfortável fazer essa Vai rendição. incomodar, vai deixar a gente. Tá Vai. bom, Vai não. porque a gente vai se sentir o patinho feio, a gente vai Sim. se sentir não pertencendo, né? Eu posso até criar algumas polêmicas, eu sou uma pessoa que eu gosto de polêmicas, eu gosto de desafiar esse status quo, né? Quem disse que a gente tem que pertencer? Quem diz que a gente tem que ficar buscando pertencimento? Sabe? Essa coisa, eu preciso me corrigir para poder me pertencer a um contexto, a um trabalho, a uma relação, a uma amizade, isso não existe. Mas isso exige esse coração rendido, que é o coração bússola, que conta para nós que assim, é, o espírito vai pulsar no vínculo a partir do momento que eu paro de evitar entrar em contato com aquilo que está fora de mim e eu simplesmente caminho observando que eu posso comportar dentro de mim aquilo que é diferente sem ter que lutar contra, né? Sim, exatamente. Ó. E esse caminho do não lutar contra, de você se ouvir, de você parar, perceber o corpo. Essa semana eu lembrei muito de você, de todo esse aprendizado que eu tive, um retorno de uma mensagem que eu mandei. E foi tão engraçado, porque na hora que veio o sim, eu, yes, então, e aí eu olhei, percebi o corpo, foi muito especial, porque eu consegui, falei, nossa, foi subindo assim, foi queimando, foi uma energia diferente, falei, nossa, gente, que coisa boa, então o corpo disse sim, né, falei, nossa, isso aqui tá certo, tá legal, tá certo, nem tá certo ou tá errado, tá dentro da fluidez, tá dentro do que precisa ser. E aí eu falei, nossa, é aqui que eu preciso começar a observar, e aí a gente parar, se render, eu acho que é um grande desafio. Se render, pelo menos para mim, da minha jornada aqui, dessa existência, dessa biografia, essa coisa da rendição é um grande desafio. E aí, na tua experiência e percepção, e o que você vem aprendendo, quais são os bons caminhos para nos ajudar a essa rendição? Como é que a gente, talvez de forma mais prática, como é que a gente faz isso, dando os primeiros passos, porque não vai ser da noite para o dia, vai trazer todos esses incômodos que você listou, é fato, vai falar, meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa, porque eu acho que vai trazer essa sensação de que eu estou perdendo algo, mas como é que a gente dá esse espaço e acalma o coração. Quer dizer, na verdade o coração já está calmo. Eu acho que é a mente que precisa acalmar, né? O coração não está em paz, é a mente que precisa entrar nessa fluidez do coração, porque o coração ele está ali alinhado com o espírito, com a alma, tá? Eles estão ali super, ó, vindo bem. Mas a danada da mente mente pra gente pra caramba, né? E aí a gente bagunça Sim. tudo. O caminho de eu percebo, não só nesses 10 anos de prática clínica, como antes também, é a gente parar de se distrair.
E aí quando eu Não falo falta de distração, né? distração, Estímulo e distração. quando eu digo distração, é assim, toda vez que a gente sente um desconforto físico, é natural que a gente corre para escapar para esse Para território mental. resolver. O território mental, ele é um território que ele traz uma sensação de segurança para a gente. Então, assim, o quanto eu ganho, o quanto eu tenho dinheiro guardado no banco, o quanto eu tenho lá investido nos meus rendimentos, o trabalho que eu tenho, quais são as pessoas que eu acho que estão comigo vinculadas em segurança, quais são as relações que eu mantenho, o território da família, né? Então, se render a esse coração, a esse caminho, vai falar muito sobre a gente sair dessa distração. E sair dessa distração passa principalmente por a gente perceber quando esse corpo que a gente habita, né, que está caminhando Nosso pela vida, sol sagrado. quando a gente está caminhando pela vida, a gente percebeu o seguinte: a sensação de desconforto que eu sinto não deveria ser um gatilho para a gente caminhar para o território da mente. E se a gente começar a respirar toda vez que acontece um gatilho, toda vez que chega algo desconfortável para nós, e a gente abrir um espaço interno físico mesmo de ficar um pouco mais antes de agir em resposta, entende? Porque Sendo nem tudo imediato, né? que Já vai nem demonstrar. tudo que nos afeta é algo que precisa ser respondido, é algo que precisa ser confrontado, é algo que precisa ser lutado externamente. Então, o caminho passa por a gente parar de se distrair, porque como é um movimento que eu percebo muito que acontece. Eu recebo um estímulo externo, isso gera um desconforto físico, quando gera esse desconforto físico, isso sobe automaticamente para a mente, e aí eu começo intelectualizar, racionalizar, contar Justificar. histórias, A gente adora as criticar, histórias da mente, né? julgar, exato. E aí entrou no território da mente, não adianta, Eu é queria, floresta escura, campo escura, minado, tempo exatamente. perdido, É né? a noite escura da alma, que nem da alma, a alma já foi, porque só tá a mente ali, trabalhando. Exato. Então, a proposta que eu sempre faço, não só para os meus clientes, né, mas os projetos também, os projetos corporativos que eu conduzo, né, que a gente fala muito, que são desafiadores também, ainda mais quando a gente vai para esse Super, campo organizacional. super, super, super. Silencia, sabe? Silencia esse desconforto, não abafando ele, mas silencia ele acolhendo isso que está chegando, entende? Para que a Sim, gente possa observar um pouco mais assim, tá, tem um desconforto, o que que eu faço com isso? Porque o nosso corpo hoje, ele foi desenhado para sustentar aquilo que é desagradável, aquilo que vem de fora. A questão é que nós não fomos educados e condicionados para isso. Então, o processo de rendição a esse coração, a essa bússola interna, passa por a gente soltar histórias, soltar racionalizações, passa por a gente soltar crenças, por a gente soltar imagens que a gente foi construindo ao longo da vida e falar assim, não, peraí, eu vou dar uma segunda olhada nisso que está estranho para mim, nisso que parece que tem algo diferente, né? Então eu penso que é um caminho de retorno para dentro, mas principalmente sair da distração, parar de consumir o que agride, parar de conviver ou de investir energia naquilo que a gente sente que não tem troca, que não é agradável, que não é seguro para nós. Parar de ingerir no campo assim até físico, né, os alimentos que nos machucam, aquilo que dói para nós, né? exatamente. E é tão doido, né? Quando você fala, o corpo foi preparado para isso, ele aguenta, ele dá esse espaço, ele tem esse caminho, tá tudo bem, ele vai funcionar super bem, ele vai dar conta. A gente não foi ensinado a isso. E o quanto que a gente ainda foge de reconhecer, porque o corpo ele é soberano mesmo. Eu tenho aprendido bastante coisa também sobre o corpo, o quanto que ele é soberano, o quanto que ele nos conta daquilo que nos faz bem, daquilo que não nos faz bem. E é esse medo da rejeição e de não pertencimento nos faz agredir o corpo em função disso, né? Porque eu preciso pertencer, dar esse espaço. Quando a gente vai para esse mundo corporativo, é uma coisa que é interessante, que eu tenho aprendido também muito e observado também no meu trabalho, o trabalho ele é a nossa espinha dorsal, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, onde a gente constrói
o maior número de relações ao longo da nossa jornada profissional e o quanto as pessoas estão insatisfeitas, estão de mal com o trabalho, de mal com essa relação, e talvez justamente por não aprender a reconhecer o corpo, se aquilo cabe para mim ou não, porque está preso no que a mente está me contando, e continua se maltratando. E o trabalho, quando a gente muda essa relação com o trabalho, porque é uma parte tão importante da vida, né? Algo tão sagrado quanto todas as outras áreas da vida que a gente vive, e a gente está passando por essa questão. Tenho percebido muitos profissionais, pessoas que construíram histórias incríveis no mundo organizacional, mas que internamente está uma insatisfação muito grande, está uma tristeza muito grande, uma vida ali sem, sei lá, sem resposta, sem um monte de coisa, né? E continua nesse processo. Como é que você vê essa relação das pessoas com o trabalho e essa bússola do coração que as pessoas não estão ouvindo essa bússola? Eu percebo, Gi, que as escolhas profissionais, elas têm sido pautadas através de qual é o resultado que eu vou chegar ou que eu vou alcançar dentro da profissão que eu escolho, qual é o ganho material que eu vou ter, qual é o nível de projeção profissional e carreira que eu tenho, em qual contexto que eu atuar. Essa escolha, ela não é uma escolha rendida da nossa bússola física. Ela está sendo tomada através de um mecanismo mental. Então, um exemplo, eu fui executiva de multinacional. Amei muito o que eu fiz, saí amando, né? Amo o que eu faço hoje. Contudo, nunca foi uma escolha para mim, eu vou partir para uma área X, porque aquela área vai me trazer reconhecimento. Sempre foi, eu não sei se é um privilégio, se talvez, acho que Talvez seja um algo dentro do privilégio. meu corpo já contava para mim que os lugares pelos quais eu caminhei profissionalmente sempre foram lugares onde eu sentia que a minha vitalidade estava presente, que a minha energia estava disponível. Então, quando a gente olha um contexto organizacional que ele está povoado hoje de pessoas frustradas, tristes, a gente percebe que a expectativa que a pessoa colocou, ou a energia da tomada de decisão dela, estava fora e não estava na autoridade interna. Então, um exemplo, quando a gente recebe um convite da vida, como é que o nosso corpo responde a isso? Meu corpo responde, eu não estou muito afim, ou meu corpo responde com alegria, com disposição. É essa inteligência que a gente perdeu o caminho. Então, quando eu caminho por dentro de faço atendimentos de mentoria, muitos clientes, inclusive essa semana teve um caso muito interessante, que eu tô com um cliente que ele tá numa situação assim, eu gosto muito de elucidar as histórias para que fique prático para as pessoas poderem Sim, entender, fique didático, sim, né? e é ótimo. E às vezes alguém pode falar assim, nossa, eu passo isso sozinho, e não passa sozinho. Tem mais pessoas vivenciando muitas questões similares, né? Exato. Eu tô acompanhando um cliente que ele tá num processo assim, ele já tá no topo da carreira que ele tá e ele tá altamente frustrado. Ele falou assim: eu não sei o que acontece, faz um ano que eu tô nesse lugar e isso tá me deixando mal. E assim, é evidente que eu olho para ele e eu percebo que a energia dele vital não está Tá sendo pronto. usufruída dentro da atividade que ele está fazendo. E nós dois juntos descobrimos o quê? Que a posição que ele ocupa é uma posição que hoje não espera dele que ele seja um resolvedor de problemas. E ele é uma pessoa com alto índice cognitivo, com um pensamento super complexo. Onde é que está a energia de vida? Onde é que é o coração Ele valente não está dele pulsa? usando esse talento, né? Na resolução de problemas, ele é um excelente resolutor. E ele falou uma frase que me encantou muito assim naquele atendimento, que ele falou assim: eu estou numa posição que eu estou desenhado aqui, que esperam que eu crie problemas, mas como eu vou criar problemas? Eu sou resolvedor de problemas. Eu não quero criar problema, eu quero eu resolver os problemas, me tragam, né? Exato, e o quanto isso está levando ele para esses caminhos de frustração. Eu também tenho atendido outros terapeutas, onde eu percebo também, até nessa profissão da terapia a gente percebe pessoas Uhum. que estão em atendimento de consultório, atendimento de grupos, que elas estão começando a se questionar assim: eu estou aqui para solucionar questões e não para criar questões nos meus clientes. E aí é onde eu falo, as pessoas elas não estão para serem consertadas, Então, né? Como é que uma pessoa que lida com pessoas no dia a dia, que trabalha com pessoas,
ela está olhando para isso, ela está sendo uma solucionadora, ela está sendo um caminho de apoio, ou ela está numa posição onde ela está atendendo clientes, ela está se vendo num papel de codependência para criar questões com o cliente dela, para que a profissão onde ela está esteja sustentada e ela possa permanecer naquele lugar que é um lugar onde está minando a energia vicioso, dela. né? É um ciclo Exato. vicioso, completamente, nessa coisa do pertencer, fazer isso. E essa, quando você fala da autoridade interna, né? Você foi a pessoa que me trouxe uma nova tecnologia para conhecer, que aí transforma Ai, ai, tudo, ai. né? Transforma toda a forma. Opa, deu uma bagunçadinha aqui, gente. Peraí, que agora eu preciso sentar e entender isso daqui. Meu Ai, meu Deus. lado nerd, né, Gi? Gente, foi no encontro, foi em abril, né, que a gente foi em março, não, foi março que a gente Março. se encontrou, foi março. Então a gente tem um grupo de estudos de terapeutas malucas e pessoas que trabalham com pessoas, que é uma delícia. E nesse encontro a Ju me trouxe a tecnologia desenho humano. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar, o que que é isso, é de beber, de comer, como que é isso? Então, por isso que essa linguagem que a Ju traz, nessa coisa da autoridade interna, como é que a gente funciona, com essa energia, na energia vital, a gente tem em outras filosofias, mas essa que fica mais perto. O que o desenho humano muda para você a partir desse lugar de ser ajuda também, que a gente trabalha com ajuda, como é que muda para você como pessoa? Ó, já tem alguém, a Nádia já está dizendo, quero já conhecer, exatamente, o desenho humano, Nádia, você não tem ideia, e a gente troca assim dentro do grupo, a Ju traz algo novo, Ju, peraí, bagunçou tudo a cabeça, peraí, o que eu faço? E aí ela fala, Gi, será que não está dando resistência? Aí eu falo, peraí, então deixa eu voltar para dentro, volta para a casinha, Gisele, respira, volta para o corpo, e aí, então, a gente vai começar a perceber como que isso traz. Então, algo que me encantou, tá me encantando, e é principalmente pela composição do desenho humano, que são outras 7, 8 filosofias de vida que compõem ali, que tudo, então, coisas que eu já gostava, e aí, de repente, eles se conectam, integram, e eu falo, meu Deus, aí deu um paz aqui dentro. Eu falei, nossa, olha que legal, então, peraí, volta aqui. Então, conta pra gente o que você quer contar sobre o desenho humano, da sua perspectiva e experiência. A única coisa que eu posso contar, Gi, é do que eu estou vivendo na minha vida, né? Porque os meus estudos Sim, são sim, pessoais, eu não sou uma exatamente. analista formada, certificada, esse nem é um lugar de fala para mim, mas o que o desenho humano trouxe dentro do meu experimento, dentro da minha percepção, é exatamente essa rendição àquilo que é o meu corpo. Então, quando eu falo de autoridade, eu estou falando de um processo decisório na nossa vida, de escolhas que elas deixam de existir a partir daquilo que é o mental, daquilo que eu conheço. Então Legal, eu ótimo. começo a usar como escolha e como tomada de decisão as minhas respostas para os caminhos novos que eu vou caminhar, que eu vou andar, não saem a partir de uma decisão mental. Ah, eu vou construir um curso novo porque através disso eu vou conquistar tais clientes, eu vou ter tal projeção. Não. Que é uma A minha construção muito escolha linear, né? muito Muito linear. ali, E que leva a certinho, gente muito para uma pautado. frustração, porque a mente ela não é um centro de energia para nós. A mente ela não é um centro motor. A mente ela só está, ela é um centro onde a gente consegue olhar para a vida. Ela só consegue ver uma perspectiva. E a gente não toma Amém. decisões em perspectivas. Pelo meu experimento de desenho humano, eu devo tomar as minhas escolhas, as minhas decisões a partir de uma resposta física que eu tenho. E essa resposta física é o quanto eu sinto o meu corpo engajado em algo, em algum convite que a vida me traz. Então, um exemplo, quando eu digo que ontem eu fui treinar na hora do almoço, é por quê? Porque eu senti que o meu corpo, às 11 da manhã, naquele intervalo que eu tive do dia, estava disponível para eu fazer meu exercício físico. O meu rendimento foi diferente. Eu percebi que eu não estava consumindo a minha vitalidade, mas eu estava nutrindo aquilo que é a minha energia. Então, Muito eu diferente. tive um cansaço físico? Tive. Fiz um treinamento, fiz o dobro de rendimento ontem na piscina do que eu costumo fazer durante a semana. Meu corpo se cansou, mas eu senti que o meu espírito se nutriu. Então, quando a gente está falando do processo de estar dentro do experimento humano, do desenho humano, é sobre isso.
É sobre navegar num coração valente que a São gente valente. permite que o nosso espírito ele possa estar junto com a gente dentro daquilo tudo que a gente faz e principalmente para uma tomada de decisão e para uma escolha, porque a gente começa a perceber que o nosso livre-arbítrio ele não existe, né? É, O nosso tadinho, gente. Ó, livre-arbítrio ele mais uma é polêmica aí. muito curtinho. O nosso único O lugar de nosso livre-arbítrio, ele é o que o corpo está dizendo. Talvez exato. seja aí, na verdade. Então, talvez a O gente se livre-arbítrio entregar a isso. O livre-arbítrio é o que o exato. corpo está nos conduzindo. Isso. Então, O assim, livre-arbítrio é exatamente esse lugar, é o quanto de energia fisiológica, biológica eu tenho disponível para entrar dentro de um caminho ou não. Se eu não tenho energia física, se eu não tenho biodisponibilidade para minha forma, que é o meu corpo, se engajar dentro de um convite que a vida traz para mim, eu não devo ir, porque aquilo não é correto para mim. Então, o experimento conta muito sobre isso, né? E fala muito sobre algo que ainda também é polêmico, que não tem ponto de chegada. A gente não está aqui para chegar a lugar nenhum, a gente está aqui para experimentar, para viver a experiência da vida, para viver a experiência do que é esse corpo que se alegra, esse corpo que se energiza, esse corpo que também sente melancolia, esse corpo que se deprime, esse corpo que fica ansioso, né? Ontem eu estava numa aula à noite escutando sobre os transtornos emocionais, que é um tema grandão que a gente está vendo hoje no mundo, né? Burnout, ansiedade, depressão. E o que eu estou aprendendo primeiro. também é que tem corpos que estão desenhados e que são mais propensos a terem Eles esses. aguentam isso. Exato. Então, um exemplo, quando a gente estava, né, até pegando o gancho do que tu falou, da frustração dentro do campo organizacional, o que que a gente vê? A gente vê pessoas que estão altamente frustradas porque estão doando uma energia dentro da cadeira que estão ocupando ou dentro da tarefa que estão fazendo, que não é a energia correta para se retroalimentar dentro daquilo que é o teu próprio organismo. Então, precisa ter coragem e coração valente para falar assim, opa, tá na hora de eu fazer uma mudança de rota, Muito. né? Muita coragem, muita coragem. E aí, o quanto que e é interessante como é que a gente. Aconteceu hoje de manhã, uma amiga, a gente trocou mensagem, eu perguntei como é que estava a agenda dela para de manhã, inclusive eu não vou expor, porque ela estava por aqui, não sei se ela ainda está aqui, mas ela falou assim: Nossa, não coloquei o celular para despertar hoje. Eu acordei agora. Eu falei, que bom, você respeitou o teu corpo, né? Então, como as pessoas, a gente ainda tem a necessidade de justificar aquilo que a gente faz fora do padrão. É como se, nossa, não, peraí, sabe o que é? Eu não coloquei para despertar, eu precisava ter acordado aquela hora. Então, se a gente começar a olhar todas as esferas da vida, o quanto de energia a gente está doando para aquilo que não é o melhor desenho para a gente, daquela composição. Então, a gente está ali, de certa maneira, desperdiçando energia vital, talvez, não desperdiçando, mas você está direcionando ela de uma forma equivocada. E como é que a gente precisa, sim, desse coração valente para falar, para bancar essa, reconhecer, parar, ouvir, reconhecer e falar, ok, tá tudo bem, né? Então, talvez o que a gente está vivendo desse desequilíbrio emocional mundial, essa frustração grande, todo esse sofrimento, porque está gerando um sofrimento talvez que não precisaria, que é talvez o corpo pedindo as mudanças e a mente dizendo não vai mudar, não vai mudar. Talvez quando a gente fala desse lugar, é os dois entrando em conflito, em confronto, e aí a gente começa a dar esse desequilíbrio físico, Sim. né? A primeira coisa e é muito desconfortável ouvir isso, que é a gente saber que a nossa energia ela não é infinita. A nossa energia física, ela acaba. Então, se eu estou investindo essa energia num lugar, numa posição, num vínculo, num contexto que não é correto para mim, aquilo vai degradar o que eu tenho de biodisponibilidade interna. Esse é o primeiro ponto. A gente está falando nível genético, DNA também. Então, os DNA mesmo, sintomas ali que a a composição gente. física do corpo. Exato. Então, a gente está degradando a nossa energia. E a questão é, qual é a consciência de amor a mim mesma que eu posso ter, ou que eu posso me render, para que eu possa tomar essas decisões, que são decisões corajosas e decisões difíceis, mas que para algum momento isso está olhando
por quanto eu posso não poupar a minha energia, mas colocá-la dentro de um contexto que é o contexto adequado para mim Favoreça, e que vai é ser adequado. seguro para mim. Exato. Então, o primeiro ponto eu penso que é esse. O segundo ponto é a gente lembrar que assim, a mente, ela é um lugar natural de resistência e ela sempre vai querer confrontar uma mudança, porque ela quer resistir, porque ela quer se apegar com medo de sofrimento. E o nosso corpo, ele está pronto para vibrar, ele está pronto para aquilo que é correto para nós. O sofrimento nasce dessa mente, dessa tomada de decisões lógicas, achando que a gente tem que conquistar alguma coisa e seguir por um caminho que é o caminho que a sociedade conta para nós, ou que os condicionamentos e as informações que estão cheias aí fora, né, que a gente consome, que fala, tu deveria estar nesse lugar, entende? Sim. A Cidinha está perguntando, quem é Juliana Lemos? Cidinha, a Ju, acho que quando você entrou aqui, um pouquinho depois a gente já tinha começado, a Ju é psicanalista, a Ju é terapeuta sistêmica, a Ju é farmacêutica, a Ju é bioquímica, tem uma série de títulos, e é ser ajuda, ela trabalha com ajuda também, há mais de 15 anos no mundo organizacional, 10 anos de experiência clínica, então a Ju tem uma bagagem, um repertório fantástico, ela é de Campinas, ela está aqui do ladinho aqui de São Berlondres, como eu brinco, São Berlondres. E como eu sempre digo, a minha máxima que o universo é sábio e generoso, o universo me entregou a Ju em conexão no começo do ano passado, em agosto do ano passado, num outro curso que nós estávamos no workshop. E de lá para cá a gente vem trocando e eu venho aprendendo muito com ela. Então eu vou deixar aqui o arroba da Ju para que você possam acompanhá-la, segui-la, porque a Ju é muito querida e, enfim, vale super a pena. Ju, quando a gente fala também de um coração valente, e aí você, pela experiência clínica, até considerando um pouco que a gente vem atravessando aí, nesses últimos 10 anos a gente atravessou uma série de coisas, inclusive um período pandêmico aí, que foi algo surpreendente, que a nossa geração ainda não tinha vivenciado nada tão forte em termos de humanidade. Muda alguma coisa, o que está levando as pessoas a buscarem uma terapia, a estar ali no dia a dia? Já era algo que acontecia, eram alguns mesmos motivos, ou pós esse processo pandêmico muda a busca por um processo de terapia? Como é que você vê essa O transformação? que eu percebo é que a pandemia foi um gatilho, porque tirou muita gente dos processos de distração. Então, é um gatilho. Quando a gente sai da distração, é muito mecânico isso, que a gente vai ter um impulso, uma força que vai levar a gente para o que é o nosso corpo, né? Tá. Com esse processo de estar dentro do nosso corpo, receber esse convite, a gente começa a perceber desconfortos. Então, as queixas clínicas mudaram. Então, as pessoas estão questionando muito mais qual é o sentido da vida. As questões terapêuticas têm permeado muito mais esse nível de qual é o existencialismo, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu trabalho? Para que eu estou nessa família? Para que eu estou nessa relação? A forma como eu vivencio minha maternidade, minha paternidade, a forma como eu Ou a não vivencio a minha maternidade, ou a não carreira, paternidade, ou a não né? maternidade, ou a não paternidade, exato. Então a pandemia ela foi um grande gatilho que eu percebo que moveu a gente de um lugar de alta distração. A gente volta para o corpo, mas esse voltar para o corpo ativa novas percepções que são, eu estou sentindo que tem algo errado que está acontecendo comigo. Então esse desencaixe, essa sensação de desencaixe, ela fica mais latente, contudo também ativa muito mais a mente. Sim. Então eu percebo que as pessoas ainda estão num processo de querer compreender o que está acontecendo com elas, racionalizar e intelectualizar, ao invés de simplesmente escutar esse chamado que o corpo está fazendo desconforto para que aconteça esse realinhamento do corpo caminhando na vida. Então, a pandemia ativa esse gatilho a pessoa volta para dentro dela porque ela tem menos distrações.
essa quantidade menor de distração vai levar essa pessoa a observar um pouco mais o que está acontecendo dentro do corpo. Ela encontra desconfortos, esses desconfortos fazem com que ela ative essa mente, ela comece a tentar entender por que eu estou me sentindo desse jeito, por que eu estou questionando isso, qual é o meu papel no mundo, qual é o papel na minha vida. Mas isso também está muito reforçado. Porque dentro dos processos terapêuticos, se tu está conduzindo um processo com uma pessoa e ela é muito mental, ou ela está muito nessa força da mente, o desafio terapêutico é tu levar ela para aquilo que é o somático do corpo. O que esse desconforto está querendo dizer de ti? Abraça isso e fica, porque o caminho dos novos passos não está em compreender o que a mente está pensando ou tentar entender a história, o quebra-cabeça que a mente está dizendo para nós. O caminho é exatamente o oposto. É sentir o que esse desconforto está trazendo e ele vai levar a gente para um lugar diferente daquilo que a mente nos conta. Mas esse é o lugar real onde a nossa mecânica, onde o nosso corpo precisa estar posicionado, né? Então, assim, o que eu percebo foram mudanças de hábitos, pessoas que têm hábitos de sono diferentes, pessoas que têm hábitos alimentares diferentes, hábitos físicos, isso tudo mudou. E tá tudo certo, como tu disse da tua amiga, nossa, acordou um pouco atrasada porque o corpo precisou descansar. O corpo Não, e atrasada para o precisou quê? Porque ela dormir. não tinha compromisso de manhã, então ela não estava atrasada, né? Atrasada Exato. para o quê, especificamente? Então não tinha atraso, não É estava. Isso que é o isso mais mesmo. louco, né, desse lugar da mente, de colocar a gente nessa justificativa, nesse padrão. E você tem percebido que as pessoas estão mais abertas a buscar os processos terapêuticos? Ou Eu a percebo que resistência existe ainda é... não, eu percebo que ainda existe uma busca, contudo, dentro dessa busca ainda tem pessoas que vêm pela queixa errada. Então, muitas pessoas estão vindo pela queixa errada, não pela queixa adequada. Estão vindo pela queixa do porquê que eu não consigo mais sustentar a minha vida antiga. Muitas pessoas têm vindo por essa razão. Eu tinha uma vida antes da pandemia que ela fluía de uma forma, e agora ela flui de outra forma, e o que está acontecendo comigo em relação a isso? O que eu fiz? Então, pessoas que estão Como se eu vivenciando, tivesse feito experimentando mais alguma coisa culpa. errada para a vida estar Exato. desse jeito. Então, pessoas que estão vivenciando mais culpa, pessoas que estão vivenciando mais arrependimento, uma sensação de desconforto. E aí o desafio terapêutico é exatamente conduzir esse caminho para que a pessoa possa ver que não existe culpa, que está tudo certo, que foi um gatilho externo e como é que ela pode redirecionar o corpo para esse novo lugar, né? Eu falo que é a tríade da paralisação, né? É a culpa, julgamento e arrependimento. Quando a mente começa a trabalhar demais nessa tríade, aí a energia vital do corpo realmente vai, nossa, vai embora, ralo abaixo, e a vida começa a ficar ainda, como boa mineira, agarrada, né? Fica ali agarrada demais, você não consegue andar com a vida. Então Estagnada, a gente né? precisa, né? Para total, fica ali estagnada. E aí fica naquele ciclo vicioso de reclamação, e aí vira um processo, meu Deus, e aí consome muita energia, e as pessoas, né, chega no final do dia naquele cansaço físico tão pesado, que não sabe do que foi, de onde veio, mas é a mente trabalhando tanto de forma ali não favorável, que suga a energia do corpo, Sim. não tem como. Uma Não mente e tem. um corpo dissociados, né? Uma mente e um corpo partido. A mente funcionando como se ela fosse um motor, o que ela não é, e um corpo que está vivenciando uma outra frequência. Então é como se a mente fosse um carro e que está andando a 400 por hora e o corpo, o motorista do carro, que está querendo andar a 80 por hora. Essa dissociação é o grande, eu vejo assim, o empecilho para que a gente possa navegar nesse mar de incertezas, né? Quando a gente consegue entrar em coerência com aquilo que é o corpo, aquilo que é o movimento, porque tem corpos que são mais rápidos, velozes, tem corpos que são mais lentos, e assim, como é que eu sei Eu que o meu confesso desse corpo... corpo mais lento, eu demorei um bom tempo para respeitar a minha lentidão natural. Exato, então a gente fala, né, também dessas incertezas, né? Tudo lá fora está mudando tão rápido e isso ativa muitos gatilhos de insegurança. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou sobreviver, principalmente?
Mas o lugar seguro de sobrevivência é dentro desse corpo, que é onde mora esse coração valente que está unido ao espírito. Porque se o nosso corpo está dizendo que uma decisão ela é correta para nós, ele está contando que a gente tem energia para entrar naquele caminho, que a gente pode confiar, a gente pode se render. Mas a mente continua brigando, né? Continua, nossa, e ela é severa, né, Ju? Ela é severa, ela é agressiva, ela faz um auto-julgamento muito desumano, muito, nossa, enfim, a gente que já navegou também por esses mares aí não, de incerteza, de julgamento, de uma série de coisas, a gente começa a perceber como que ela atual. Então a gente não precisa ir longe, a gente começa a observar mesmo, é parar, eu sempre digo, para, respira, inspira, não pira e observa o que está rolando aqui nesse momento do teu corpo, né? Como é que o corpo está te contando de onde precisa estar a tua energia, onde precisa estar o teu olhar, o teu cuidado, a tua entrega, de tudo. Eu acho que tudo que compõe a vida, né? O trabalho, as relações, os hobbies, as atividades, tudo, assim, mas exige muita coragem. E para algumas pessoas, eu falo que em alguns momentos, assim, de incerteza, eu tenho dor física. Eu sei quando a incerteza está tão grande que eu sinto no corpo físico mesmo. Eu sinto ali, é como se eu pudesse estar bem pertinho do coração, vendo como é que ele está pulsando ali, porque a mente está sobrecarregando tanto o corpo que eu sinto que o corpo físico responde a isso também, né? Então, como é que a gente faz esse movimento? É muito doido, assim. Tem alguma prática, Jô? A gente já está aqui, ó, dando 45 minutos aqui já da nossa conversa deliciosa. Deixaria alguma sugestão para as pessoas para começar a fazer algo diferente? Como é que ela começa a fazer as pazes com o corpo ali, né? Como é que eu vou para esse corpo, começo a observar o meu corpo? Porque é muito louco, porque a gente habita o corpo e parece que são duas coisas distintas, né? Então, não está habitando o mesmo espaço. Às Duas vezes dá a sensação entidades, né? de duas entidades. Duas entidades ocupando a mesma cadeira, né? A Tentando mesma sentar no cadeira, mesmo lugar, né? você fala, nossa, como é que é isso, né? Então eu falo, como é que. Volta, eu brinco muito comigo, às vezes quando eu estou demais aqui no mental, eu falo, Gisele, volta pro corpo. Primeira coisa, volta pro corpo, pelo amor de Deus. Aí eu volto, aí eu paro, volto pro corpo. Ok, então tá tudo bem. Tô aprendendo, né, a esperar para responder também. Então, isso tá sendo bom, tá sendo bem interessante. Fala, volta pro corpo, calma, calma, organiza, né? Escrever para mim é muito terapêutico, me ajuda muito quando eu jogo para fora um pouco através da escrita, então isso também me ajuda bastante. Então, nesses momentos eu volto para o corpo. E aí, como é que você dá aí de sugestão, dica, o que pode para começar a fazer as pazes com o corpo, mente e corpo andarem de mãos dadas? Precisa respirar. É muito simples, é respirar. É simplesmente não agir. Ao invés de sair tomando uma decisão ou sair se movimentando, respira, sente o corpo, né? Tem gente que vai falar, nossa, mas é simples assim. É simples assim. É tão simples Quando a que assusta. gente não tem segredo mágico, não tem fórmula de pirotecnia, sabe? Não tem complexidade. É simplesmente respirar, porque é a respiração, é esse contato com o corpo que vai permitir que a gente possa sentir o que está acontecendo dentro dele, dentro dessa nossa mecânica, né? E às vezes a nossa mecânica ela só precisa ser escutada. Às vezes tu não tem que decidir por A ou por B. Tu tem que simplesmente respirar dentro do corpo e aguardar mais um tempo. Mas contar para uma pessoa que ela precisa respirar e esperar um pouquinho, alguns segundos, Principalmente para quem isso vai gerar tem um ansiedade, né? desconforto absurdo. Vai gerar um desconforto assim, como assim eu vou respirar e ficar alguns segundos ou alguns minutos comigo? E essa respiração não precisa ser uma respiração com uma fórmula mágica também. Tu Do pode monge fazer de tibetano, olhos né? Que vai ficar 2 horas abertos. sentado. Não. Até Não porque precisa. o que que eu descubro no meu desenho humano, no meu experimento? Que tem pessoas que não nasceram para meditar. Eu sou uma delas. Eu não consigo meditar. Porque eu tenho um centro de cabeça aberto que se eu sentar para meditar, a minha mecânica não foi desenhada para isso. Meu cérebro não está desenhado para isso. Meu cérebro está desenhado para outras coisas. Então, e eu já sabia disso, né? O desenho humano entrar no meu experimento, ele veio só para, acho que, Confirmar. validar isso que eu já sabia.
Veio como uma confirmação, é. Então, a resposta, ela é muito simples, mas ela é muito desagradável. É permitir Sim. que você possa ter uma respiração completa dentro do teu corpo. Respirar completamente do teu corpo já vai ser um desconforto, porque tu vai perceber várias coisas e tu ficar com É. isso. Abraçar isso que está acontecendo aí dentro. Isso pode parecer um papo muito holístico, mas não é, um papo muito lógico. Muito Muito lógico, bom. porque quando eu Mais do que a gente possa respiro, imaginar. exato. Quando eu respiro dentro do meu corpo, eu posso fazer perguntas novas para mim, eu posso observar o que está fora de uma forma diferente. O meu olhar para o mundo, a minha tela visual, ela pode mudar e pode captar coisas que eu não estava vendo. Eu posso perceber desconfortos que eu também não estava vivenciando, que eu não estava prestando atenção. Então, a respiração, eu percebo que é a grande sacada para a gente poder voltar para dentro de nós e conseguir sustentar esse lugar de valentia que é viver a partir desse coração espiritualizado, porque dentro desse coração valente mora as cores da nossa vida, com todas as alegrias, prazeres e também com as dores que a gente tem no dia a dia, né? Todas as dores e delícias, né? Tudo compõe, tudo e acho que lidar com essa dualidade, e aí imagina, é tão simples, mas para quem às vezes, né, trabalha, lida com a ansiedade mesmo ali, física, imagina essa coisa do parar, respirar, né? Olha, só respira, respira, mas é tão desafiador, é tão. E é engraçado, é o que está disponível, é gratuito, é o que a gente deveria focar, e é te ouvindo assim, falo, nossa, quanto trabalho, quanta confusão a gente cria por não viver o que é simples, né? O simples, o essencial. Fala, meu Deus, é muito louco assim, quantas situações a gente cria por não viver o simples. Simples assim. Chega, e é assustador mesmo. Chega a ser assustador por ser tão simples, porque todo mundo às vezes espera uma fórmula mágica mirabolante que a NASA desenvolveu depois de 15 anos de estudo e tem muita coisa hoje que nos ajuda. A gente tem muito recurso. Eu acho que a humanidade nunca viveu um melhor momento com tantos recursos disponíveis, caminhos. Então, por isso que é importante como cada um vai se reconhecendo e percebendo o que funciona para cada um, porque não é uma fórmula mágica para todo mundo, Não é mas a gente está padronizado, de né, acordo. Gi? Não é Não é padrão. padronizado. Não é. E justamente a gente tem estímulo e convite o tempo inteiro para fazer parte de um padrão. E esses dias eu ouvi eu não me lembro o nome dela, ela é uma influenciadora e ela fez uma provocação que eu achei o máximo. Ela falou quanto que ela não tinha percebido quantas coisas ela tinha salvo no feed dela, que vai chegando de informação e ela vai salvando, dicas de casa, dicas daquilo, dicas daquilo. Ela falou assim, nossa, gente, eu comecei a salvar esse monte de coisa e é para fazer o que todo mundo está fazendo. Eu nem parei para pensar o que é para mim, o que eu gosto de uma decoração, qual tipo de viagem eu quero fazer, mas eu estou seguindo o padrão, porque a maioria está fazendo, eu estou salvando para seguir esses padrões. Não, peraí, parou. Ela falou, fui lá, tirei todos os salvos, não tinha mais nada salvo, deixa eu descobrir o que eu quero para uma decoração de casa, para uma viagem, para uma comida, para um dia a dia, para o meu, como é que eu estou olhando para isso, né? E o estímulo é o 100% para padrão. Sim. É muito louco. E o desafio, né, dentro desse mar de incertezas é sair dessa coisa homogeneizada, né? Se eu faço tudo igual todo mundo, eu sinto que eu estou pertencendo, mas se eu começo a seguir aquilo que é o meu gosto pessoal, que é a minha voz pessoal, isso vai chocar. Se eu falar coisas que são polêmicas, isso vai chocar. Se eu É, confrontar emoções e confrontar pessoas e confrontar situações da quais eu decidi, mas a minha decisão já não faz mais sentido, isso vai chocar. Então, quando eu também tenho uma capacidade interna de lidar com esses choques, de falar assim, o choque faz parte tá e é tudo o bem. que vai me levar para aquilo que é o correto para mim. Porque nem sempre o correto para nós vai ser o mais confortável, mas é dentro daquilo que é correto que a gente vai sentir que a gente pode parar de lutar, que a gente Ai, pode se nossa, render, né? exatamente, o sem lutar. Incrível. Ju, eu quero muito agradecer, porque você me deu o recurso sagrado, que eu falo que é um recurso sagrado, que é o tempo, seu conhecimento, o seu, né, o seu coração valente aqui pra gente hoje.
E eu adoro, então agradecer quem ficou com a gente, quem ouviu, acompanha a Ju tá sempre colocando, né, coisas boas pra gente, para aumentar o nosso repertório, quebrar esse nossa padronização, quebrar essa dinâmica da gente se questionar um pouco mais, mas se questionar naquilo que é favorável pra gente, aquilo que é favorável para minha jornada, para minha caminhada. Como é que eu lido com tudo isso? Se precisar de ajuda, você atende online também, né, Ju? Atendo online, Só para sim. pensar. Também Brasil e Online. fora do Brasil. Uhum. Então, a Ju tem a agenda que consegue nos compor. A Flávia está aqui, ó. Obrigado por tanto. Live incrível. E é assim que a gente vai compartilhando as coisas boas, o Café com a Gi. Eu fiquei muito feliz de ter retomado. Meu corpo ficou todo feliz quando todo mundo aceitou o convite. Dá para sentir, Gi, tua vibração conduzindo o É café. muito gostoso. Eu Dá falo, para ai, que sentir. delícia, gente. E aí eu senti mesmo assim, e foi engraçado, porque eu atravessei um lugar de tipo, acho que as pessoas não vão topar, tem muita coisa para acontecer e tal. E aí, quando vieram todos os sims, eu falei, nossa, que delícia. Então, eu segui o que o corpo estava me dizendo, e aí veio essa satisfação, né? Que aí é meu caminho aqui é a Satisfação, satisfação. Então, veio essa sim. satisfação, é uma delícia. Então, agradecer muito, 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 porque eu saio sempre muito preenchida com as trocas que vêm. Porque eu falo, o universo é muito generoso, é muito sábio, então ouvir as pessoas, as histórias, os aprendizados, o repertório, para mim faz muito sentido, me alimenta muito, assim, é muito gostoso, porque daqui eu levo para outras pessoas, então eu tô sempre, não, porque tem aquela pessoa, então eu já entendi que o meu desenho também é para fazer essas conexões em Sim, algum sim, lugar, então eu falo, ele é muito gostoso, né, sim. então agradecer muitíssimo o seu tempo e tudo que você colaborou e contribuiu, compartilhou genuinamente aqui com a gente, porque isso não tem preço. Isso é sensacional, é maravilhoso. Gi, foi um Delícia. prazer estar aqui contigo, com o teu público, nessa sexta-feira gostosa, tomando esse café bom aqui, nesse momento de vibração. Também estou saindo animada, né? Estou saindo autonutrida de ter Ai, que compartilhado delícia. aqui e fico à disposição. Muito Quero bom. também desejar para você, para o pessoal que assistiu, uma sexta-feira maravilhosa. Vai para o corpo, gente. Delícia. Sente o coração Ah, valente sinto batendo no muito. corpo, né? Para que a gente possa escolher os caminhos que são corretos, que preenchem o nosso espírito. É sobre Exatamente. isso, a vida, É sobre né? isso, gente. Então, a vida é sobre isso. Cada um encontre aí a sua maneira deliciosa. Que seja uma sexta-feira abençoada, um final de semana incrível. Fechando o mês, primeiro semestre de 2024, aí no Sim, domingão. Então, que a gente esteja com o coração valente, a gente dando espaço para sentir que os próximos 6 meses sejam bem vividos, assim, sejam, né, compartilhados e bem vividos. Que quando sim, fechar lá, passar a régua em dezembro, que a gente tenha boas histórias para contar e satisfeitos por ter feito uma boa jornada. Seja sim. muito bom. Obrigada, Obrigada, Ju. Gi. Beijo Beijo grande, grande. lindo dia, gente. Ótima sexta-feira aí para todos nós, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Beijo.